para avaliação do comportamento elétrico e mecânico de condutores em função de sua geometria e condições de escoamento, né? É o PID 309. Está aqui a estrutura da apresentação, aparentemente longa, mas alguns slides aí serão bem rápidos, tá? Não, nada muito complicado. Então, a equipe, tivemos o Carlos Alexandre, tá, na CEMIG. Da UFMG tivemos 4 doutores envolvidos, eu como coordenador, o Geraldo Campolino nos auxiliou na parte térmica, o próprio João Vasconcelos nos auxiliou na parte elétrica e o Paulo Scoldi nos auxiliou em testes em túnel de vento e na parte de aerodinâmica. Tivemos uma empresa parceira, a Nexans, com colaboração forte aí do engenheiro Sidney Ueda. Ainda aqui na CEMIG tivemos mais 2 engenheiros colaborando, o Danilo e o Alexandre. E a equipe de discentes foi um projeto que eu consegui convencer vários alunos a trabalhar conosco. Então, tivemos vários alunos de graduação desenvolvendo ou atividades de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso, que é uma coisa interessante. O pessoal na mecânica ficava sempre espantado, o que tem um engenheiro mecânico estudando um problema de cabo elétrico, né, cabo de energia. E toda a parte de transferência de calor e escoamento é muito estudada pelos engenheiros mecânicos. Então, é uma área que a gente se sente bem confortável. Esse projeto deu origem também a 2 dissertações, né, do Tiago Portela e do Lucas Lanza, já defenderam já há bastante tempo, né? E qual que é a ideia básica de ampacidade? O professor João já comentou, eu vou falar de um modo bastante informal. A ideia máxima é tentar aproveitar o ativo, a linha já instalada, de tal maneira que eu maximize a corrente que eu possa passar por ela. Esse valor de corrente depende de condições ambientais, radiação, convecção, e ao mesmo tempo eu tenho um critério de segurança que é a distância cabo-solo. Então não adianta eu passar uma corrente absurda, mas eu desrespeitar critérios de segurança. Então a ampacidade está nessa faixa, né, estreita. Algumas motivações para esse trabalho, né? A gente tem hoje restrições ambientais e poluição visual, então ninguém quer construir linha nova, então a gente tem que dar um jeito de aproveitar as existentes, né? A gente quer melhorar o nível de segurança, a própria questão da flecha, né? E hoje nós temos outras fontes de geração de energia que também estão usando linhas existentes, então tem uma demanda maior aí pelas linhas já instaladas. Algumas possíveis soluções, algumas foram apresentadas, o monitoramento em tempo real do condutor, não é uma coisa trivial. A técnica de reesticamento, recondutoramento também demanda investimentos. Construção de novas linhas, né, não é lá muito bem visto e também custa dinheiro. Então a ideia básica seria, então, vamos tentar aproveitar o ativo que já está lá, que está instalado. Então a ideia é aumentar a ampacidade. Ao longo desse projeto, a gente desenvolveu pesquisas, né, com 4 cabos, o Linit, um Linit Aero Z, o Grosbeak e um cabo low-seg, que tem um núcleo aqui um pouco, né, diferente, de material compósito. Bom, para a gente trabalhar com ampacidade, envolve processo de transferência de calor, então eu tenho que modelar um cabo do ponto de vista térmico, né? E a temperatura de um cabo, no fundo, ela é resultado de um balanço de energia ou de potência. Depende se eu trabalho com variação no tempo ou não. Esse balanço ele envolve parcela de calor que é recebida pelo cabo, parcela que é cedida e parcela que é gerada, por exemplo, por efeito Joule, né? Existem vários documentos na literatura que apresentam metodologias para modelagem, né, de cabos. Um trabalho clássico é o artigo de Morgan e temos documentos da I3E e da SIGRE que apresentam, né, já alguns modelos para análise térmica, né? Aqui no Brasil a gente segue a metodologia da SIGRE, tá? E o balanço de energia ou de potência ele está nessa equaçãozinha. O detalhe é que essa equação ela vai fornecer uma temperatura média do cabo, ela não fornece temperatura ao longo, por exemplo, de uma seção radial ou ao longo de uma direção axial, tá? Mas serve para uma avaliação de temperaturas médias. Então aqui é a taxa de variação de energia armazenada no cabo, né? O quanto que a temperatura média desse cabo variaria em função
desses outros efeitos, aquecimento por efeito Joule, aquecimento solar, efeito magnético, se for pertinente, e perdas por radiação ou convecção, que é onde entra, né, bastante o foco desse projeto. Considerando que a gente vai admitir que não há mais variação da temperatura média do cabo com o tempo, a linha já está numa operação em regime permanente, eu posso cancelar esse termo, e aí eu passo a ter apenas os termos em regime permanente, né? A partir dessa equação eu conseguiria calcular a corrente ideal, né, que eu poderia transmitir num cabo, lembrando que a resistência, né, também varia com a temperatura, né? Eu vou ter radiação, convecção e a parte de perda solar. Onde começa a entrar a parte mais aplicada do projeto, então? Bom, a perda por radiação, ela depende, obviamente, da temperatura do cabo, né? Mas uma variávelzinha crítica é a própria emissividade, é a facilidade que a superfície do cabo tem de emitir energia. E é algo que a gente pode controlar de alguma maneira, tá? Seja pelo acabamento da superfície do cabo, seja com a aplicação de algum material de recobrimento, né? Então aqui tem alguns valores, né, de emissividades, que temos valores bem baixos, cabos que têm dificuldade de emitir energia, até situações onde eu vou ter cabos com elevados valores de emissividade. Então eles têm uma grande facilidade em perder energia por radiação, né? Ao longo do nosso trabalho a gente focou em materiais de recobrimento, fizemos testes envolvendo cabos sob o sol, testes em túnel de vento, simulamos também, modelamos esses cabos usando a mecânica dos fluidos computacional e trabalhamos também em conjunto com o túnel de vento e teste sobre sol o uso de termografia, né? No caso da convecção, que é uma outra parcela importante, é essa letrinha, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, é uma variável bastante complicada porque o valor desse coeficiente depende da estrutura do campo de escoamento. Um escoamento mais laminar, mais lento, eu tendo a ter coeficientes menores, escoamentos mais turbulentos, eu tendo a ter coeficientes maiores, né? Então, e para baixos valores de velocidade, a literatura ainda não entrou. Existem, né, equações para cálculo desse coeficiente, mas os valores apresentam algumas discrepâncias, tá? No caso da convecção, ela pode ser natural ou forçada. Então, se eu tenho uma condição de vento, fatalmente eu chego numa condição forçada. Se eu não tiver vento algum, eu vou ter o que a gente chama de convecção natural. De novo, a gente trabalhou com túnel de vento, simulação, uso de materiais de recobrimento, modificamos a geometria desses cabos para conseguir ou aumentar a turbulência ou então diminuir, aumentar, né, a inércia térmica desse cabo, retardando, né, o aquecimento do seu núcleo. E o que nós usamos para isso, então? O que a UFMG tem hoje? Isso que eu gostaria, né, de deixar claro também. Foi utilizado um túnel de vento, que é o segundo maior túnel de vento subsônico do Brasil, do ponto de vista de seção de teste. A seção de teste tem 1 metro por 1,20. Ele tem um motorzinho dedicado a ele de 485 cavalos e é um túnel que chega, tá, a ventinhos aí de 400 km por hora. Tem uma subestação dedicada a ele. Aqui é só uma vista esquemática desse túnel de vento. Está aqui a seção de teste. Então, o objetivo de um túnel de vento é criar um escoamento em condição controlada nessa seção de teste. Então, aqui que a gente colocava os cabos durante os ensaios, né, no túnel de vento. Aqui uma foto dele antes da instalação, né, no galpão. Então, dá para ter ideia, tem uma pessoa em pé aqui e a gente tem uma noção do tamanho desse túnel. O túnel hoje instalado, né, no galpão. Então, aqui está o motor com a hélice, o escoamento é nesse sentido e a seção de teste vai estar ali do outro lado. Aqui é uma visão do motor com a hélice e aqui são duas vistas da seção de teste, onde os cabos eram instalados, né, durante a realização dos testes. Esse outro túnel aqui é um túnel pequeno, tá, de seção aberta, né, não é um ciclo fechado.
Junto com esse túnel foram utilizadas técnicas óticas para se estudar a estrutura do campo de escoamento, tá, ao redor do cabo, porque isso tem importância na convecção e também na validação de resultados numéricos. Então, o Departamento de Engenharia Mecânica hoje dispõe de 2 sistemas, né, de velocimetria por imagem de partículas. São técnicas óticas de medição de velocidade, que elas não perturbam o escoamento, isso é uma coisa muito boa. E o princípio do PIV, né, dessa técnica, é iluminar uma região do escoamento com um plano de um laser. Esse laser ele é pulsado e eu tenho o controle do intervalo de tempo entre esses pulsos. No instante, então, que esse pulso de laser passa por uma lente, eu crio um plano de luz, fotografo esse plano de luz, e um instante de tempo, ΔT depois, eu vou fazer uma nova fotografia. Depois eu vou correlacionar essas 2 imagens para ter, então, a distribuição do campo de velocidade, né, em qualquer região. Aqui só uma vista esquemática do planejamento que a gente fez antes. Então, a gente tem o sistema laser instalado aqui, com um outro sistema. Os testes foram feitos com os cabos energizados. Então, a gente trabalhou com correntes aqui de 500, 600, 700 amperes durante, durante os testes em túnel, né, de vento. Uma outra visão, está aqui a câmera para captar a imagem, o cabo ao longo da seção do túnel, uma vista aqui do plano de luz do laser, e aqui o sistema de geração de laser. Aqui está uma fonte de corrente. Aqui uma outra vista, tem umas fotos só para vocês verem. Está aqui a fonte de corrente que energiza o cabo, um braço que conduz o laser até a seção que me interessa. Aqui é o laser propriamente dito, e aqui é uma unidade de resfriamento. Aí as fotos agora é um pouco mais complicado de enxergar cada componente, mas está aqui a seção de teste do túnel de vento. Eu tenho uma câmera instalada fazendo a visualização do escoamento a jusante do cabo. O escoamento é neste sentido, tá, da direita para a esquerda. Então, estou iluminando uma região depois do cabo aqui. Esse cabo está energizado, tem uma fonte de corrente aqui embaixo. Eu preciso de inseminar o escoamento com partículas que espalhem luz. Isso é feito a partir desse gerador de partículas, tá? Então, e aqui eu tenho um sistema para fazer o controle, tá, da velocidade do vento no túnel de vento, tá? Esse projeto foi foi a primeira aplicação desse túnel de vento. Então, um dos grandes ganhos que eu vejo desse projeto é que nós conseguimos integrar um laboratório de velocimetria laser com um laboratório de simulação computacional, com um laboratório de túnel de vento, com um laboratório de termografia. O laboratório de termografia ele foi criado a partir de projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, financiados pela CEMIG e ANEEL. Tá? Aqui um detalhe, o sistema onde o laser é gerado. Aqui eu tenho todo um sistema óptico, um braço que vai conduzir, então, está aqui o braço, uma saída do laser chegando então dentro da seção de teste. Aqui é só um sistema de calibração, só para alguns testes como que foram feitos. Isso aqui é no cabo, é no Aerosé. A gente fez 100 pares de imagem, tratamos e analisamos os dados. Isso aqui então é toda uma metodologia. Esse laser é um laser comercial, tá? Opa, agarrou? Não. Então, só mostrando que a gente vai tratando as imagens do escoamento. Opa! Eu queria ver o filminho. É isso que a gente filma. Isso são pares de imagens que vocês estão vendo, tá? E aqui vocês estão vendo um padrão de escoamento, um vórtice. Então, isso é obtido a partir desse sistema laser. E aí, vocês estão vendo que está piscando, é a história dos pulsos de luz. Então, para cada par de imagem, eu vou fazer a análise disso que vocês estão vendo. Eu, que sou da área ótica, eu acho essas imagens lindas. A hora que eu falo, gente, olha que imagem legal, olha que fotografia bonita, o pessoal olha assim, pô, esse cara bebeu. O cabo está aqui atrás, ó. Nesse teste, eu consegui pôr o cabo aqui. Ele está gerando esse vórtice aqui, ó. O cabo está aqui atrás. Como isso é um caso clássico, tá, de escoamento e mecânica dos fluidos. É o famoso caso do escoamento ao redor de um cilindro. Eu vou ter a presença de vórtices alternados. Tá? Eu tenho um vórtice em cima e embaixo aparece um vórtice em sentido oposto. Isso era o que a gente esperava ver
num teste desse. Depois, a gente processa as imagens e obtém a distribuição de velocidade. Para quem trabalha com escoamento, vocês não têm ideia o quanto isso é importante para a gente e como é difícil obter um campo de velocidade desse. No meu doutorado, eu utilizei uma outra técnica ótica, que ela era pontual, então, para cada vetorzinho que vocês estão vendo aqui, é um valor de velocidade. Se eu trabalho com uma técnica pontual, eu tenho que colocar um sensor em cada pontinho azul daquele ali para fazer a medição. É um processo extremamente longo. Tá? O cabo está aqui, e aqui num determinado instante a gente viu o efeito, né, da presença do cabo no campo de velocidade. Lembrando, para que serve isso? Para eu avaliar como o escoamento interage com o cabo. Eu poderia propor alguma modificação na estrutura do cabo e ver como é que isso afetaria o campo de escoamento, consequentemente, como é que isso afetaria a transferência de calor, por exemplo, por convecção. Tá? Aqui são outros detalhes de campo de velocidade. Aqui um outro teste que eu fiz. Vocês estão vendo aqui um cabo, está bem nítido, e toda essa fumaça, que aqui não é fogo. Tá? Aqui a ideia é inseminar o escoamento, eu tenho que ter partículas que espalhem luz. E aqui no caso eu tenho 2 frames, e tratando esses 2 frames eu chego, por exemplo, a conseguir detectar um vórtice logo depois do cabo. O escoamento vindo aqui relativamente uniforme, já sofrendo aqui o efeito da presença do cabo. Então isso aqui é toda a parte ótica, né, de escoamento. Depois vem uma parte que a gente fez teste de revestimento. Qual que era a ideia desse projeto? Né? Por que não pegar um cabo existente e recobrir com material de alta emissividade? A gente teve uma empresa parceira que ela tinha já um material de recobrimento, e a gente partiu do princípio de usar esse material. Ele é usado em fornos, é uma tinta de alta emissividade. Então a gente pegou 2 cabos e pintou. Metade do cabo ficou original, metade do cabo ficou recoberto. Eu já adianto que essa tinta, na sua forma original, a aderência dela ao alumínio é horrível, é péssimo. Então isso levou a gente a buscar outras alternativas. Uma vez o cabo pintado, levamos para um túnel de vento. Aqui está a nossa fonte de energia, que o LabTerm nos cedeu, e fizemos então as medições. Né? Tá aqui as características dos cabos, uma parte natural, uma parte pintada. Por que meio a meio? Para evitar a incerteza de condição ambiental. Então, pintando metade do cabo com revestimento e deixando a outra metade original, eu garanto que essas 2 seções estavam sujeitas às mesmas condições de teste. Tá? Não é fazer o teste num dia e depois fazer um teste no outro. Então está aqui o nosso túnel de vento. A parceria, né, com o LabTerm, a gente teve acesso a uma câmera termográfica. Essa é uma câmera termográfica científica que foi obtida num projeto de pesquisa, P&D, né, com a ANEEL. Então, tivemos a felicidade de termos laser, termografia, um túnel de vento. Está aqui o cabo, ao longo da seção do túnel, a fonte, né, de corrente, e está aqui o nosso anemômetro para medir a velocidade do escoamento. Uma visão interna da seção de teste, né, com esse sisteminha ficou fora na hora dos testes. E aí então a gente conseguiu, né, monitorando a temperatura ambiente, usando uma câmera termográfica, controlando a velocidade do túnel, a gente conseguiu alguns gráficos, né, como é que a temperatura do cabo variou ao longo do experimento. Então, a gente iniciou os testes com o túnel desligado, só convecção natural, e à medida que a velocidade foi aumentando, a gente percebe um declínio das temperaturas. As várias curvas que vocês estão vendo, né, nas diversas cores, são medições de temperatura com termopar em pontos distintos do cabo. Né? A montante, como a região pintada e não pintada, a jusante, não pintada e pintada. Então, o que a gente percebe aqui é que a linha azul e preta, que são da região pintada, elas apresentam menores valores de temperatura. Né? Logo, o revestimento ele é um bom instrumento para a dissipação térmica. Né? Então, à medida que, né, para velocidade baixa e correntes maiores, a gente vai tendo as maiores diferenças de temperatura.
À medida que a convecção, que a velocidade do escoamento aumenta, o efeito da radiação ele vai sendo mascarado. Tá? Bom, depois a gente fez a modelagem desses cabos. A gente trabalha com essas equações, né, conservação da massa e Navier-Stokes, transferência de calor no fluido, transferência de calor no cabo, utilizando alguns modelos de turbulência. Isso a gente utiliza softwares comerciais. Tá? Então, hoje, no departamento de mecânica, a gente tem todos esses softwares disponíveis. Para esse projeto, especificamente, usamos o ANSYS CFX, mas hoje contamos com Fluent, StarSystem, StarCD, Converge, o OpenFOAM, que é um software livre, e houve também uma expansão do cluster do CTM. Hoje a gente deve ter lá em torno de, se eu não me engano, 300 processadores para poder fazer simulações, né, em paralelo. Tá? A ideia básica de um processo de simulação envolve gerar criar a geometria que você quer analisar, gerar a malha, estabelecer toda a física do problema, resolver o problema e avaliar os resultados. Então está aqui uma seção transversal de um cabo, típico. Toda a malha, né? Aqui eu tenho ar e aqui eu vou ter todos os fios lá que compõem aquele cabo com os interstícios de ar e etc. Né? Na nossa simulação a gente considerou essas fronteiras abertas e aqui a gente variava, por exemplo, a velocidade do vento. Então aqui eu já sei de cara que é uma velocidade baixa, o processo, né, que domina, né, essa situação aqui é a convecção natural. Né? A gente vai ter um núcleo bem mais quentinho. Aqui já aparece o efeito do vento. E uma maneira da gente validar é o coeficiente convectivo numérico comparado com coeficientes convectivos obtidos utilizando-se correlações apresentadas por normas, por exemplo. O outro trabalho que a gente fez, esse aqui é um deles, foi avaliar uma modificação de geometria. Então, a gente introduziu aqui o que a gente chama de turbulador. Essa palavra não existe em português, tá? Isso é um gerador de turbulência. Então, está aqui o cabo original, está aqui o cabo com turbulador. De novo, só uma superfície, só uma região aqui de entrada de vento, as demais ficam abertas. E aqui nós chegamos que o efeito do turbulador ele é bastante interessante, que a gente tem diferenças nos valores de temperatura. Né? A gente fez simulações com vento bem baixo, de 0,1 metro por segundo até 4 metros por segundo, e a gente percebe que o turbulador consegue promover uma diferença de até 11%, 12%, dependendo do caso. Né? O que a gente vem fazendo hoje ainda? Eu tenho um aluno de doutorado, que a gente está estudando um cabo diferente, apesar do projeto ter terminado, o D309, um aluno teve interesse em continuar com isso aí, e eu, ao final do projeto, com o desafio de conseguir, né, fazer um revestimento de baixo custo. Se vocês perguntarem, existem cabos revestidos? A General Cables tem um cabo, que ela até nos forneceu uma amostra, não para esse projeto, veio depois, que tem o papel de alta emissividade e diz o fabricante que é a superfície. Eu tenho um acabamento ali super hidrofóbico para retardar a formação de gelo. Mas a questão é conseguir fazer isso a um custo mais baixo. Então, num dos últimos trabalhos que eu orientei na área de ampacidade, aí foi um trabalho de graduação, a gente conseguiu, usando produtos comerciais para pintura, conseguir uma boa aderência e conseguimos aumentar a ampacidade do cabo. Tá? A ideia agora esse seria um trabalho futuro, com o uso de nanotecnologia, impregnar uma tinta comercial de baixo custo e aí conseguir depois facilmente convencer um fabricante a colocar mais uma etapa no processo de fabricação, que seria a pintura do cabo, tá? Sem ser um processo absurdamente complicado. A gente conseguiu fazer isso sem nanotecnologia, né, com uma tinta comum, mas com nanotecnologia eu espero aumentar mais ainda a emissividade do cabo. Tá? O que foi legal nesse projeto? Eu agradeço aí, obviamente, o apoio da ANEEL, CEMIG, mas a gente conseguiu nesse projeto integrar o LabTerm com toda a parte de termografia, com o CTM, que tem, né, é o Centro de Tecnologia da Mobilidade, mas que dispõe ali
de um laboratório de simulação, né, de CFD, e em conjunto com o laboratório de velocimetria laser. Então, um dos grandes, né, além dessas metodologias todas, a gente domina todos esses processos de modelagem, de teste em túnel de vento, a gente conseguiu criar, e isso se mantém até hoje, né, uma boa integração entre esses vários laboratórios, né. Se precisarem me achar, tá aí o meu e-mail e os contatos. Acabei falando um pouquinho demais, mas é isto, gente. Obrigado, professor. Professor João, se puder. Nós temos aí 5 minutos para alguma pergunta, se alguém quiser fazer, o momento é esse. A gente vê aí o investimento da CEMIG em infraestrutura da universidade, por mais difícil que possa ser, eu acho que é o caminho. Para a gente quiser melhorar o nosso resultado de pesquisa, tem que investir em infraestrutura, né? E esse aqui é um bom exemplo. Enquanto vocês estão pensando se vai ter ou não pergunta, a gente vai almoçar aqui próximo. Eu, pessoalmente, convido a ir aqui no Vila Janina, que é só subir essa rua quase em frente à saída da Alvarenga Peixoto e virar à esquerda. Lá tem o self-service e